Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje quero compartilhar com vocês algo que transformou minha vida de uma maneira que eu jamais imaginei. Eu descobri o segredo para criar o hábito da leitura diária. Sim, aquela prática que muitos desejam, mas poucos conseguem manter de forma consistente. E não é apenas sobre disciplina ou força de vontade. Há algo mais profundo por trás disso. Mas antes de revelar esse segredo, quero que vocês imaginem uma cena. Você compra um livro incrível, está empolgado para começar, lê as primeiras páginas com entusiasmo e pensa, agora vai. Mas depois de alguns dias a rotina aperta, as notificações do celular chamam. E quando você percebe, o livro está esquecido na estante. Parece familiar? Pois bem, foi exatamente assim comigo por muito tempo. Eu sempre admirei aquelas pessoas que liam todos os dias, que devoravam livros e pareciam ter um mundo inteiro dentro delas. Eu tentava imitá-las, mas fracassava repetidamente, até que um dia percebi que estava abordando a leitura da maneira errada. A grande questão não é apenas como encontrar tempo para ler, mas sim como tornar a leitura irresistível para o meu cérebro. E foi nessa busca que eu descobri um método que mudou completamente minha relação com os livros. Nesta primeira parte, vamos falar sobre o primeiro passo essencial para criar esse hábito: mudar a forma como enxergamos a leitura. O problema não é falta de tempo, e sim prioridade. Muitas vezes acreditamos que não lemos porque não temos tempo. Mas será que isso é verdade? Se analisarmos o nosso dia a dia, percebemos que passamos horas no celular, assistindo vídeos curtos, navegando em redes sociais ou até mesmo assistindo séries. Então, por que não conseguimos separar 20 ou 30 minutos para ler? A resposta está no que nosso cérebro considera prioridade. Tudo o que nos dá recompensas rápidas e prazerosas tende a ganhar espaço na nossa rotina. Redes sociais, por exemplo, ativam a liberação de dopamina, nos dando pequenas doses de satisfação instantânea. Já a leitura, por outro lado, exige um esforço inicial e uma paciência maior para que o prazer se manifeste. A chave aqui é começar a associar a leitura a uma sensação de prazer em vez de vê-la como uma tarefa. Mas como fazer isso? O segredo é começar pequeno e tornar o processo mais leve e envolvente. Comece com leituras que realmente prendam sua atenção. Um dos maiores erros que cometemos ao tentar criar o hábito da leitura é escolher livros difíceis ou que simplesmente não despertam o nosso interesse. Quando tentamos ler algo que não nos prende, a leitura se torna maçante, e nosso cérebro logo procura outra atividade mais estimulante. Se você quer criar o hábito da leitura diária, comece com livros que realmente prendam sua atenção. Não importa se é uma resenha de um livro, uma biografia inspiradora da vida de um santo, ou até mesmo um livro de espiritualidade. O importante é que seja algo que você goste e que torne a leitura um momento agradável. Pense na leitura como uma academia para o cérebro. Você não começa pegando os pesos mais pesados de uma vez, certo? Da mesma forma, não adianta querer ler um livro extremamente denso se você ainda não tem o costume de ler todos os dias. Comece com leituras leves e vá aumentando a complexidade com o tempo. Crie um ritual de leitura. Outro fator essencial para tornar a leitura um hábito é integrá-la à sua rotina de maneira natural. E isso se faz criando um ritual. Escolha um momento do dia para ler. Pode ser logo pela manhã, antes de dormir ou até durante o intervalo do almoço. O mais importante é que esse momento seja fixo, como se fosse um compromisso com você mesmo. Além disso, crie um ambiente propício para a leitura. Um local silencioso, uma boa iluminação e até um chá ou café podem tornar esse momento mais especial e prazeroso. O segredo é transformar a leitura em um hábito tão automático quanto escovar os dentes. Nessa primeira parte, falamos sobre a importância de mudar nossa perspectiva sobre a leitura. Ao entender que o problema não é tempo, mas sim prioridade, percebemos que é possível criar o hábito da leitura de forma natural. No próximo trecho desta conferência, falarei sobre as técnicas que ajudam a manter a consistência e como evitar as armadilhas que nos fazem desistir no meio do caminho.
Porque criar o hábito é uma coisa, mas mantê-lo é outra história. Fiquem comigo, pois o melhor ainda está por vir. Antes de continuar, tenho um convite especial para você. Assine agora a newsletter do Clube da Leitura Católica e receba toda terça-feira uma resenha exclusiva de um livro católico diretamente no seu e-mail, em texto e áudio. Aprofunde seu conhecimento, fortaleça sua espiritualidade e descubra obras inspiradoras que vão transformar sua caminhada de fé. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada literária. Link fixado na descrição deste vídeo. Na primeira parte desta conferência, falamos sobre como mudar nossa perspectiva em relação à leitura e como tornar esse hábito algo prazeroso e natural no nosso dia a dia. Agora que entendemos que a leitura precisa ser uma prioridade e que começar pequeno é o caminho certo, vamos avançar para o próximo passo: manter a consistência e evitar as armadilhas que nos fazem desistir. Criar um novo hábito é fácil nos primeiros dias, quando estamos empolgados e motivados. O problema surge depois de uma semana, quando a rotina pesa, o entusiasmo diminui e as distrações começam a ganhar força novamente. É nesse momento que a maioria das pessoas desiste e volta ao ponto inicial. Mas por que isso acontece? Por quê? Estamos acostumados a confiar apenas na motivação para agir. E a verdade é que a motivação é inconstante. Ela vem e vai. Se dependermos apenas dela, estaremos fadados ao fracasso. O verdadeiro segredo para criar um hábito duradouro, não, está na força de vontade, mas na criação de um sistema que nos impeça de falhar. E esse sistema precisa ser simples, eficiente e adaptável ao nosso estilo de vida. Se queremos que a leitura se torne algo natural, ela precisa estar integrada à nossa rotina de uma maneira que não exija esforço constante para ser mantida. E existem algumas estratégias que podem ajudar nesse processo. A primeira delas é a regra dos 2 minutos. Muitas vezes, desistimos de um hábito porque ele parece exigir muito tempo ou esforço. A leitura, por exemplo, pode parecer algo que demanda uma grande dedicação diária. Mas, e se, em vez de tentar ler um capítulo inteiro, você se comprometesse a ler apenas 2 páginas por dia? Ou até mesmo um parágrafo? Parece pouco, mas o objetivo dessa técnica é eliminar a barreira mental que nos impede de começar. Quando nos permitimos dar um pequeno passo, muitas vezes acabamos lendo mais do que o planejado, e ao fazer isso diariamente, o hábito começa a se consolidar de forma natural. Outra técnica poderosa é o chamado efeito cadeia. Funciona assim: todos os dias em que você cumprir sua meta de leitura, marque um X em um calendário ou use um aplicativo para acompanhar seu progresso. O objetivo é criar uma sequência ininterrupta de dias lidos. Com o tempo, essa corrente visual se torna um incentivo poderoso para continuar, pois ninguém gosta de quebrar uma sequência que levou tempo para construir. Isso transforma a leitura em um compromisso pessoal que se fortalece a cada dia. Além dessas estratégias, é fundamental eliminar os gatilhos de distração que nos afastam da leitura. O celular é, sem dúvida, um dos maiores inimigos da concentração. Quantas vezes você já pegou um livro para ler e minutos depois estava rolando o feed das redes sociais sem nem perceber? Para evitar isso, uma solução simples é criar um ambiente livre de distrações. Coloque o celular no modo avião ou em outro cômodo enquanto lê. Se possível, defina um horário fixo para a leitura em um local confortável e silencioso para que esse momento se torne realmente sagrado. Outra forma eficaz de manter a consistência na leitura é utilizar a técnica da recompensa. Nosso cérebro adora ser recompensado por tarefas cumpridas. Então, por que não transformar isso em um aliado? Depois de completar sua leitura diária, permita-se um pequeno prazer, como tomar um café, ouvir uma música que gosta, ou até mesmo assistir a um episódio de uma série. Dessa forma, seu cérebro passa a associar a leitura a uma experiência positiva, o que facilita a criação do hábito. Mas e quando surgem aqueles dias em que simplesmente não estamos com vontade de ler?
A verdade é que isso vai acontecer, e é justamente nesses momentos que precisamos ser estratégicos. Em vez de se culpar ou desistir completamente, aceite que alguns dias serão mais difíceis que outros. Se não conseguir ler por 20 minutos, leia por 5. Se não tiver disposição para um livro denso, leia algo mais leve. O importante não é a quantidade de páginas lidas, mas sim manter a consistência diária, mesmo que em pequenas doses. Outro ponto essencial para manter o hábito da leitura é a socialização. Ler pode parecer uma atividade solitária, mas quando compartilhamos o que estamos lendo com outras pessoas, a experiência se torna muito mais envolvente. Participar de clubes de leitura, discutir livros com amigos ou até mesmo seguir perfis literários nas redes sociais pode ser um grande incentivo para continuar. Quando vemos outras pessoas lendo e falando sobre livros, sentimos uma motivação extra para manter o hábito vivo. É importante lembrar que a leitura não deve ser vista como uma obrigação, mas como um privilégio. Ler é uma das poucas atividades que nos permite viajar no tempo, conhecer novas culturas, viver experiências extraordinárias e expandir nossa visão de mundo sem sair do lugar. Quanto mais entendemos o valor da leitura, mais fácil se torna incorporá-la ao nosso dia a dia. Agora que falamos sobre como manter a consistência na leitura e evitar as armadilhas que nos fazem desistir, na próxima parte desta conferência, vamos explorar como aprofundar ainda mais esse hábito e transformá-lo em algo que vai além da simples rotina. Porque ler todos os dias é ótimo, mas aprender a tirar o máximo proveito dessa prática é o que realmente faz a diferença. Então, fiquem comigo, pois ainda há muito a descobrir. Mais uma vez, quero te fazer um convite especial. Assine agora a newsletter do Clube da Leitura Católica e receba toda terça-feira uma resenha exclusiva de um livro católico diretamente no seu e-mail, em texto e áudio. Aprofunde seu conhecimento, fortaleça sua espiritualidade e descubra obras inspiradoras que vão transformar sua caminhada de fé. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada literária. Link fixado na descrição deste vídeo. Anteriormente, exploramos como mudar nossa perspectiva sobre a leitura, tornando-a um hábito prazeroso e natural, e discutimos estratégias eficazes para manter a consistência sem depender apenas da motivação. Agora, chegou o momento de dar um passo além. Como transformar a leitura diária em algo realmente significativo, algo que não apenas enriqueça nosso conhecimento, mas também tenha impacto real em nossa vida. Ler todos os dias já é um grande avanço, mas será que estamos realmente absorvendo e aplicando o que lemos? Muitas vezes terminamos um livro, e depois de algumas semanas nos lembramos apenas de fragmentos vagos da história ou de uma ideia solta. Isso acontece porque, para realmente internalizar o que lemos, é preciso ir além da simples leitura passiva. Uma das formas mais eficazes de transformar a leitura em um aprendizado duradouro é praticar a leitura ativa. Em vez de apenas passar os olhos pelas páginas, envolva-se com o conteúdo. Faça anotações, sublinhe trechos importantes, escreva pequenos resumos ou reflexões sobre o que mais chamou sua atenção. Isso não só ajuda a fixar melhor as informações, como também cria um registro valioso para futuras consultas. Outra técnica poderosa é a conexão de ideias. Muitas vezes, lemos um livro e depois passamos para o próximo, sem relacionar o que aprendemos com o que já sabemos. Mas o verdadeiro crescimento acontece quando conseguimos conectar as novas informações às nossas experiências, aos nossos desafios e aos conhecimentos que já possuímos. Sempre que terminar um livro, pergunte-se: como esse conhecimento pode ser aplicado na minha vida? Como ele se relaciona com algo que já li antes? Dessa forma, a leitura deixa de ser apenas um acúmulo de informações e se torna um instrumento de transformação pessoal. Além disso, um grande segredo para manter a leitura interessante e enriquecedora é variar os tipos de livros que consumimos. Se você sempre lê apenas um gênero,
pode acabar caindo na monotonia. Experimente alternar entre teologia e espiritualidade, clássicos e contemporâneos, vida dos santos e os evangelhos. Cada tipo de leitura oferece um benefício diferente. Outro fator essencial para tirar o máximo proveito da leitura é compartilhar o que aprendemos. Já percebeu como conseguimos entender melhor um conceito quando explicamos para alguém? Quando discutimos um livro com outras pessoas, seja em uma conversa informal ou em um clube de leitura, solidificamos nosso aprendizado e ainda ganhamos novas perspectivas sobre o mesmo assunto. Compartilhar insights nas redes sociais, escrever resenhas ou simplesmente indicar um livro para um amigo são formas excelentes de tornar a leitura mais envolvente e significativa. Por fim, é importante lembrar que o objetivo de criar o hábito da leitura diária não é simplesmente ler o máximo possível, mas sim aproveitar cada leitura da melhor maneira. Não se trata de uma corrida para ver quem lê mais livros em um ano, mas de um processo contínuo de crescimento e descoberta. Algumas leituras marcarão sua vida profundamente, enquanto outras serão apenas entretenimento passageiro e está tudo bem. O mais importante é que a leitura se torne uma fonte constante de aprendizado, prazer e reflexão. Com pequenas mudanças na rotina, ajustes na mentalidade e estratégias inteligentes, qualquer pessoa pode transformar a leitura em um hábito, natural e enriquecedor. Então, que tal começar agora? Pegue um livro, abra uma página e dê o primeiro passo. O mundo da leitura está esperando por você. Chegamos ao fim desta conferência, mas a sua jornada de leitura está apenas começando. Espero que essas dicas te ajudem a criar o hábito da leitura diária e a transformar cada livro em uma experiência enriquecedora para sua vida e sua fé. Agora, quero saber de você. Qual livro você vai ler primeiro? Comente aqui embaixo e diga também se gostaria de uma resenha desse livro em nossa comunidade de leitores católicos. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e fique por dentro das melhores recomendações de livros para fortalecer sua espiritualidade. Forte abraço e até a próxima!